No dia em que o milionário morreu, a família inteira apareceu para disputar a herança, mas ninguém imaginava que o maior segredo dele estava ligado justamente à mulher que servia café naquela mansão havia mais de 20 anos. Agora me conta de que cidade ou país você está assistindo essa história. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque essa história pode mexer profundamente com o seu coração. A chuva caía forte sobre a mansão Albuquerque naquela manhã silenciosa. Carros luxuosos chegavam um atrás do outro enquanto parentes distantes, filhos interesseiros e advogados atravessavam o enorme portão principal vestidos de preto. O patriarca da família, Otávio Albuquerque, um dos empresários mais ricos da região, havia morrido durante a madrugada aos 78 anos. Dentro da casa o clima não era de tristeza, era de disputa. Olhares desconfiados cruzavam a sala luxuosa enquanto todos aguardavam a leitura do testamento. Alguns cochichavam sobre imóveis. Outros discutiam empresas, fazendas e contas milionárias. Mas em meio àquela tensão existia uma pessoa completamente diferente de todos os outros. Clara, a empregada da mansão, discreta, silenciosa. Com o uniforme simples e os cabelos presos, ela caminhava pela casa servindo café mesmo com os olhos inchados de tanto chorar. Porque, diferente daquela família, Clara realmente amava Otávio. Trabalhou naquela casa durante 23 anos. Conhecia os horários dele, os remédios, os medos e até os silêncios. Foi ela quem cuidou do empresário quando os próprios filhos estavam ocupados demais, vivendo no luxo bancado pelo pai. E agora, enquanto todos brigavam pela fortuna, Clara apenas tentava suportar a dor da perda. "Você já trouxe o café ou vai ficar parada aí?" disse Melissa, a filha mais velha, olhando para Clara com desprezo. "Desculpe, senhora", respondeu ela baixinho. Melissa revirou os olhos irritada. Impressionante como até hoje ela age como se fosse da família. Clara abaixou a cabeça em silêncio. Já estava acostumada. Durante anos ouviu humilhações calada, mesmo sendo a única pessoa que realmente permanecia ao lado de Otávio nos momentos difíceis. Foi então que o advogado da família entrou na sala carregando uma pasta escura. O ambiente imediatamente ficou em silêncio. "Podemos começar", anunciou ele. Todos se sentaram rapidamente. Clara tentou sair discretamente, mas o advogado olhou diretamente para ela. "Dona Clara, o senhor Otávio pediu que a senhora permanecesse." Alguns familiares trocaram olhares confusos. Melissa soltou uma risada debochada. "Agora a empregada participa de reunião de herança?" Clara ficou constrangida. "Acho melhor eu voltar para a cozinha." "Não", interrompeu o advogado. "Esse foi um pedido explícito do senhor Otávio." O silêncio tomou conta da sala. Clara sentiu o coração acelerar sem entender o motivo daquilo. O advogado abriu a pasta lentamente. "Este é o último testamento de Otávio Albuquerque, assinado e registrado há 6 meses." Todos ficaram atentos imediatamente. Então a leitura começou. Alguns imóveis foram divididos entre os filhos. Participações em empresas ficaram para os netos. Contas bancárias foram mencionadas. Mas, conforme os minutos passavam, os herdeiros começaram a perceber algo estranho. A maior parte da fortuna ainda não havia sido citada. Melissa não conseguiu esconder a irritação. "Isso está incompleto. Cadê a fazenda principal e as ações internacionais?" O advogado respirou fundo antes de continuar. "O restante da herança, incluindo a mansão Albuquerque, a fazenda principal e 51% das empresas da família, será deixado para Clara Mendes." O mundo pareceu parar dentro daquela sala. Clara ficou imóvel, sem conseguir respirar. "O quê?" gritou Melissa levantando da cadeira. "Isso é absurdo." Outro filho bateu na mesa furioso. "Essa mulher manipulou meu pai." Clara começou a tremer. "Não, isso deve estar errado." O advogado manteve a calma. "O testamento é legítimo. E existe uma carta deixada pelo senhor Otávio, explicando pessoalmente sua decisão." O silêncio ficou pesado. Clara sentia todos os olhares sobre ela como facas atravessando seu corpo. O advogado abriu lentamente a carta.
Então começou a ler. Se você está ouvindo isso, significa que parti antes de conseguir contar toda a verdade. Durante mais de 20 anos, Clara foi a única pessoa que permaneceu ao meu lado sem interesse algum. Mas não é apenas por isso que ela receberá minha fortuna. Clara merece essa herança porque ela carrega um segredo que escondi durante toda a minha vida. Clara sentiu as pernas enfraquecerem. O advogado continuou. Clara é minha filha. O silêncio explodiu dentro da mansão. O silêncio que tomou conta da sala parecia impossível de suportar. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Clara ficou parada segurando a bandeja de café com as mãos trêmulas enquanto tentava entender o que tinha acabado de ouvir. Isso é mentira, gritou Melissa, quebrando o silêncio de forma violenta. O advogado permaneceu sério. Existe exame de DNA anexado ao testamento. Tudo foi registrado legalmente pelo Sr. Otávio. Clara sentiu a bandeja escapar de suas mãos. As xícaras caíram no chão se quebrando em vários pedaços, mas ela mal percebeu o barulho. O coração batia tão forte que parecia sufocá-la. Não, não pode ser, sussurrou. Melissa caminhou furiosa até ela. Você sabia disso, não sabia? Passou anos fingindo ser empregada, enquanto armava tudo pelas costas da nossa família. Clara deu um passo para trás completamente assustada. Eu juro que não sabia de nada. Mentira, gritou outro filho de Otávio. Meu pai nunca faria isso com a gente. O advogado levantou a voz tentando controlar a situação. O senhor Otávio deixou tudo documentado, inclusive uma carta explicando por que manteve segredo todos esses anos. Clara sentia as pernas fracas. O mundo girava ao redor dela. Filha, como aquilo era possível? Sua mãe morreu quando ela ainda era adolescente. Nunca revelou quem era seu pai. Sempre desconversava quando Clara perguntava. E agora, depois de 23 anos trabalhando naquela mansão como empregada, ela descobria que era filha do homem que serviu durante metade da vida. Melissa olhou para Clara com ódio. Então era por isso ele defendia você o tempo todo. Clara começou a chorar. Eu nunca pedi nada disso. O advogado voltou a ler a carta. Cometi muitos erros na vida. E o maior deles foi esconder Clara do mundo. A mãe dela e eu nos apaixonamos quando éramos jovens, antes do meu casamento. Mas minha família jamais aceitaria aquela relação. Quando descobri que ela estava grávida, fui covarde. Escolhi proteger meu nome em vez de assumir minha filha. Clara levou a mão, a boca tentando conter o choro. Cada palavra parecia esmagar seu coração. Passei anos observando Clara de longe, ajudando discretamente como podia. Quando a mãe dela morreu, trouxe Clara para perto dizendo que precisava de uma funcionária na mansão. Foi a única forma que encontrei de não perdê-la completamente. Melissa balançava a cabeça indignada. Isso é doentio. O advogado continuou. Todos esses anos eu quis contar a verdade. Mas tive medo. Medo da reação da família. Medo de perder Clara de vez. E enquanto eu adiava, o tempo passou. Clara não conseguia parar de chorar. Todas as lembranças começaram a voltar de forma diferente agora. Os conselhos de Otávio. A forma como ele sempre cuidava dela discretamente. As vezes em que a defendia dos filhos. O carinho estranho que ela nunca soube explicar. Tudo fazia sentido. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. O advogado terminou a leitura da carta. Sei que talvez seja tarde demais para pedir perdão, mas deixo minha herança para Clara porque ela foi a única pessoa nesta casa que me amou sem interesse. E porque ela merece ter, finalmente, o lugar que sempre foi dela por direito. O silêncio voltou a dominar a sala. Mas agora era um silêncio cheio de raiva, choque e ressentimento. Melissa encarou Clara com desprezo absoluto. Você pode ter o dinheiro, mas nunca será parte desta família. Clara sentiu aquela frase atravessar seu peito. Porque, no fundo, era exatamente assim que se sentia. Perdida. Sem lugar. Sem entender quem realmente era. Um dos filhos bateu na mesa furioso. Vamos contestar esse testamento. Essa mulher não vai ficar com nada. O advogado fechou calmamente a pasta. O senhor Otávio deixou tudo muito bem protegido juridicamente.
As chances de reverter isso são praticamente nulas. Melissa olhou novamente para Clara. O olhar dela agora era frio. Perigoso. Isso não vai acabar assim. Clara recuou assustada. Nunca se sentiu tão sozinha na vida. Em poucas horas perdeu o homem que considerava patrão e descobriu que ele era seu pai. Herdou uma fortuna gigantesca, mas também o ódio de toda uma família poderosa. Enquanto todos discutiam nervosamente na sala, Clara saiu devagar tentando respirar. Caminhou até o jardim da mansão com lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto. A chuva fina ainda caía sobre as flores, enquanto ela tentava entender como sua vida mudou completamente em questão de minutos. Foi então que percebeu algo estranho. Havia alguém observando ela da varanda superior da mansão. Um homem que Clara nunca tinha visto antes. Elegante, silencioso, com um olhar misterioso. E quando os olhos dos dois se encontraram, ele apenas disse uma frase que fez o sangue dela gelar. Seu pai não contou nem metade da verdade. Clara ficou imóvel no jardim enquanto a chuva fina molhava seus cabelos. O homem na varanda continuava olhando para ela sem desviar os olhos. Alto, elegante, vestindo um terno escuro impecável, ele tinha uma expressão calma demais para alguém cercado por uma família em guerra por herança. Clara enxugou rapidamente as lágrimas tentando recuperar o fôlego. Quem é você? O homem desceu lentamente as escadas da varanda sem pressa. Quando se aproximou, Clara percebeu que ele devia ter pouco mais de 40 anos. O olhar sério transmitia algo estranho, como se carregasse segredos antigos demais. Meu nome é Eduardo Ferraz, respondeu ele calmamente. Fui advogado particular do seu pai durante muitos anos. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir novamente aquela palavra. Pai. Ainda parecia impossível aceitar. O senhor disse que ele não contou toda a verdade. O homem observou discretamente a movimentação nervosa dentro da mansão antes de responder. Porque existe algo muito maior escondido nessa história. Clara sentiu o coração acelerar novamente. Eu não estou entendendo nada. Eduardo respirou fundo. Seu pai tinha inimigos, Clara. Pessoas perigosas. E passou anos tentando proteger você disso. O vento frio atravessou o jardim, trazendo um silêncio pesado entre os dois. Clara começou a sentir medo. Proteger de quem? Eduardo hesitou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. A fortuna da família Albuquerque não foi construída apenas com negócios limpos. Clara arregalou os olhos. O quê? Seu pai se envolveu com pessoas muito poderosas no passado. Empresários, políticos, gente que não aceita perder dinheiro nem poder. Clara balançou a cabeça tentando entender. Mas o que isso tem a ver comigo? Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Agora tudo. Porque você herdou o controle das empresas. E isso significa que também herdou segredos que muita gente faria qualquer coisa para esconder. Clara sentiu o estômago gelar. Até poucas horas atrás, ela era apenas a empregada da mansão. Agora estava sendo arrastada para um mundo que nem sabia existir. Dentro da casa, os gritos da família continuavam aumentando. Melissa parecia completamente fora de controle. Eduardo deu um passo mais perto e falou baixo. Escute com atenção. Seu pai desconfiava que alguém da própria família estava roubando dinheiro das empresas há anos. Clara franziu a testa surpresa. Quem? Ele nunca conseguiu descobrir exatamente, mas deixou documentos escondidos caso algo acontecesse com ele. O coração dela disparou. Documentos? Eduardo assentiu devagar. E acredito que ele queria que apenas você encontrasse. Clara passou as mãos molhadas pelo rosto, tentando respirar. Informação demais, dor demais, medo demais. Tudo ao mesmo tempo. Por que eu? Porque ele confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa naquela casa. Antes que Clara pudesse responder, a porta da mansão se abriu bruscamente. Melissa apareceu furiosa, olhando diretamente para os dois. Então é verdade. Você já estava armando tudo com ela. Eduardo manteve a calma. Não faça escândalo, Melissa. Ela desceu os degraus rapidamente apontando o dedo para Clara.
Você entrou naquela casa como empregada e agora quer roubar tudo que é nosso. Clara finalmente perdeu a paciência. Eu não pedi nada disso. Melissa riu com desprezo. Claro, a pobre coitada inocente. Vocês acham que eu acredito nisso? Eduardo se colocou discretamente entre as duas. Seu pai tomou essa decisão sozinho. Melissa encarou Clara com ódio profundo. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você nunca vai conseguir ficar com essa herança em paz. Nunca. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo. Havia algo ameaçador naquela voz. Algo real. Melissa se aproximou ainda mais e sussurrou. Existem coisas naquela empresa que você não faz ideia. Coisas que podem destruir qualquer pessoa. Então virou as costas e voltou para dentro da mansão, batendo a porta com força. O silêncio voltou ao jardim. Clara respirava rápido, tentando controlar o medo crescente dentro dela. Eduardo olhou para a mansão por alguns segundos antes de falar novamente. Seu pai sabia que isso aconteceria. Clara abraçou os próprios braços, sentindo frio. Eu não quero dinheiro nenhum, eu só queria entender por que ele nunca me contou a verdade. Eduardo respondeu baixo. Porque ele achava que ainda tinha tempo. Aquela frase atravessou Clara profundamente. Tempo. Sempre o tempo. O homem então tirou um pequeno envelope do bolso do paletó. Seu pai me pediu para entregar isso apenas depois da leitura do testamento. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Na frente havia apenas uma frase escrita pela letra de Otávio. Para minha filha, quando a verdade finalmente chegar. O coração dela disparou. Eduardo deu um passo para trás. Leia sozinha. E tome cuidado em quem decide confiar daqui para frente. Clara observou ele se afastar lentamente pelo jardim enquanto a chuva continuava caindo. Então abriu o envelope devagar. Dentro havia apenas uma chave antiga e um endereço escrito à mão. Mas foi a última frase do bilhete que fez o sangue dela gelar completamente. Se descobrir o que está escondido lá, sua vida nunca mais será a mesma. Clara ficou parada no jardim segurando a chave antiga com as mãos trêmulas enquanto a chuva caía silenciosamente ao redor dela. O endereço escrito no bilhete ficava na parte antiga da fazenda Albuquerque, um lugar abandonado havia muitos anos. Ela conhecia aquela região apenas de ouvir os funcionários comentarem. Quase ninguém entrava lá desde a morte do avô de Otávio. O coração dela batia acelerado. Tudo parecia cada vez mais estranho. Primeiro a descoberta de que Otávio era seu pai. Depois a herança milionária. Agora segredos escondidos e avisos assustadores. Clara sentia como se estivesse entrando em uma vida que nunca foi dela. Quando voltou para dentro da mansão, o ambiente parecia ainda mais pesado. Os filhos de Otávio discutiam com advogados na sala, enquanto alguns parentes observavam tudo em silêncio. Assim que Clara apareceu, os olhares se voltaram imediatamente para ela. Olhares cheios de desprezo, raiva, inveja. Ela abaixou a cabeça e tentou atravessar rapidamente o corredor. Aproveita enquanto pode, disse Melissa friamente, sem esconder o ódio. Clara não respondeu. Subiu para o pequeno quarto onde dormiu durante mais de 20 anos naquela casa. O mesmo quarto simples nos fundos da mansão, longe do luxo dos donos. Fechou a porta devagar e, finalmente, deixou o corpo cair na cama. O silêncio do quarto parecia sufocante. Em cima da cômoda ainda estava a fotografia antiga de sua mãe. Clara pegou a foto com cuidado e sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. "Por que você nunca me contou?", sussurrou olhando para a imagem. Mas as respostas não viriam da mãe agora. Talvez estivessem escondidas naquele endereço misterioso deixado por Otávio. Algumas horas depois, já no final da tarde, Clara tomou coragem. Pegou a chave, colocou um casaco simples e saiu discretamente da mansão antes que alguém percebesse. A chuva havia parado, mas o céu continuava escuro. O caminho até a parte antiga da fazenda era longo e silencioso. Árvores enormes cercavam a estrada de terra, enquanto o vento fazia os galhos balançarem de forma inquietante. Clara dirigia, devagar sentindo um medo estranho crescer dentro dela. Quando finalmente chegou ao endereço indicado, encontrou uma construção antiga, quase escondida pela vegetação.
Parecia um velho depósito abandonado. As paredes estavam desgastadas pelo tempo e as janelas cobertas de poeira. Clara desceu do carro respirando fundo. O lugar dava arrepios. Aproximou-se lentamente da porta principal e tirou a chave do bolso. Por alguns segundos hesitou. Parte dela queria ir embora, fingir que nada daquilo existia. Mas outra parte precisava descobrir a verdade. Então encaixou a chave na fechadura. A porta abriu com dificuldade, fazendo um barulho alto e antigo. O interior estava escuro. Clara entrou devagar usando a lanterna do celular. O cheiro de madeira velha e papel antigo dominava o ambiente. Havia móveis cobertos por lençóis, caixas empilhadas e estantes cheias de documentos. Parecia um lugar congelado no tempo. Ela caminhou lentamente observando tudo ao redor até perceber algo estranho no fundo do depósito. Uma parede parcialmente escondida por uma estante enorme de livros antigos. Clara se aproximou desconfiada. Passou a mão pela lateral da estante e encontrou uma pequena trava escondida. Quando puxou, a estante se moveu lentamente, revelando uma porta secreta atrás dela. O coração dela disparou. Meu Deus! A porta estava trancada. Clara olhou para a chave antiga em sua mão e percebeu que talvez fosse para aquilo. Respirou fundo mais uma vez e girou a chave lentamente. A fechadura abriu. Quando empurrou a porta, encontrou um pequeno quarto escondido completamente preservado. Havia uma mesa antiga, caixas organizadas e dezenas de fotografias espalhadas pelas paredes. Clara entrou devagar, sem acreditar no que estava vendo. Fotos da infância, fotos da escola, fotos andando pela cidade. Algumas ela nem lembrava que existiam. O coração apertou fortemente. Otávio observou sua vida inteira em silêncio. Sobre a mesa havia vários cadernos antigos e documentos organizados cuidadosamente. Clara abriu um deles devagar. Era um diário, escrito pela letra de Otávio. Hoje Clara completou 10 anos. Vi ela saindo da escola sorrindo. Quis abraçá-la, mas continuei apenas olhando de longe. As lágrimas começaram a cair novamente. Ela abriu outra página. Clara conseguiu emprego na padaria da cidade. Tenho orgulho dela, mesmo sem poder dizer isso. Cada linha destruía um pedaço do coração dela. Otávio acompanhou cada momento da vida da filha escondido nas sombras. Mas então Clara encontrou algo diferente entre os documentos. Pastas vermelhas marcadas com nomes de empresas e contas bancárias. Ao abrir uma delas, o sangue gelou. Havia registros de transferências milionárias ilegais, assinaturas, empresas fantasmas, nomes de políticos conhecidos, e um nome aparecia repetidamente em vários papéis. Melissa Albuquerque. Clara começou a respirar rápido. Eduardo estava certo. Existia algo muito errado acontecendo dentro daquela família. Foi então que ouviu um barulho atrás dela. Passos, lentos, dentro do depósito. Clara congelou imediatamente. O coração disparou de medo enquanto os passos se aproximavam da porta secreta. E então uma voz masculina surgiu no escuro. Você realmente é igual ao seu pai? Curiosa demais para sobreviver em paz. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. O quarto escondido parecia pequeno demais de repente. Os passos se aproximavam lentamente enquanto ela segurava os documentos contra o peito, tentando controlar a respiração. A voz masculina ecoou novamente no depósito escuro. Seu pai devia ter destruído tudo isso antes de morrer. Clara olhou rapidamente ao redor, procurando uma saída. O coração batia tão forte que mal conseguia pensar. Então a figura apareceu na entrada da porta secreta. Era Ricardo Albuquerque, irmão mais novo de Melissa. Diferente da irmã, ele sempre foi mais silencioso na mansão. Elegante e educado na frente dos outros, mas agora o olhar dele estava completamente diferente. Frio, perigoso. Clara deu um passo para trás assustada. Você me seguiu? Ricardo entrou devagar no quarto, observando os documentos espalhados sobre a mesa. Eu imaginei que Eduardo acabaria levando você até aqui. Clara apertou as pastas nas mãos. Então é verdade? Vocês estavam roubando as empresas. Ricardo soltou uma risada baixa, sem humor.
Você realmente acha que aquela fortuna gigantesca foi construída apenas vendendo fazendas e empresas? Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Meu pai sabia? Ricardo ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Seu pai descobriu tarde demais. Clara arregalou os olhos. O quê? Ricardo caminhou lentamente pelo quarto observando as fotos antigas dela espalhadas pelas paredes. Otávio passou anos fechando os olhos para muita coisa porque dinheiro sempre falou mais alto naquela família. Mas nos últimos meses começou a investigar algumas movimentações financeiras. E isso virou um problema. Clara começou a respirar mais rápido. Vocês fizeram alguma coisa com ele. Ricardo parou imediatamente olhando diretamente nos olhos dela. O silêncio pesado foi pior do que qualquer resposta. Clara sentiu as pernas enfraquecerem. Meu Deus! Ricardo suspirou irritado. Ninguém planejava que aquilo acontecesse daquele jeito. Clara levou a mão à boca horrorizada. Ele não morreu naturalmente. Ricardo se aproximou mais um pouco. Escuta com atenção. Você não sabe com quem está mexendo. Esses documentos envolvem pessoas muito maiores do que Melissa ou eu. Políticos, empresários, gente que destruiria sua vida sem pensar duas vezes. Clara apertou ainda mais os papéis. Então eu vou entregar tudo para a polícia. Ricardo riu de forma fria. E acha que vai sair viva depois disso? O silêncio caiu pesadamente sobre o quarto. Clara sentiu medo de verdade pela primeira vez. Não era mais apenas uma disputa de herança. Era algo muito mais perigoso. Ricardo continuou falando baixo. Seu pai tentou enfrentar isso sozinho no final. Resultado? Morreu antes de conseguir contar a verdade. Clara sentiu lágrimas escorrerem novamente. A dor da descoberta parecia esmagadora. Durante anos acreditou que Otávio era apenas um empresário frio e distante. Agora descobria um homem cheio de culpa e talvez assassinado pela própria família. Por que está me contando tudo isso? Perguntou ela quase sem voz. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque diferente da Melissa, eu ainda tenho consciência. Clara franziu a testa sem entender. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Você acha que eu queria viver assim? Preso no meio de crimes, mentiras e ameaças? Clara observou ele com atenção. Pela primeira vez percebeu algo escondido naquele homem. Medo. Ricardo olhou novamente para os documentos. Seu pai deixou provas suficientes para destruir muita gente. E agora essas provas estão com você. Clara sentiu o coração acelerar. Então me ajuda. Ricardo soltou uma risada amarga. Você ainda não entendeu. Não existe saída fácil disso. Antes que Clara pudesse responder, um celular começou a tocar no bolso de Ricardo. Ele olhou rapidamente para a tela e o rosto mudou imediatamente. Tensão. Preocupação. Atendeu sem tirar os olhos dela. Sim. Estou aqui. O silêncio do outro lado pareceu longo. Então Ricardo respondeu baixo. Não. Ela já encontrou os documentos. Clara sentiu o sangue gelar. Ricardo fechou os olhos por um instante enquanto ouvia a pessoa do outro lado da ligação. Depois falou algo que fez o coração dela parar. Eu sei, mas matar ela. Agora só vai piorar tudo. Clara ficou completamente imóvel. O medo tomou conta de cada parte do corpo dela. Ricardo desligou lentamente o telefone e guardou o aparelho no bolso. O silêncio entre os dois parecia sufocante. Quem era? Perguntou Clara quase sem voz. Ricardo demorou alguns segundos para responder. Então olhou diretamente para ela e disse: a pessoa que realmente controla tudo isso. Nesse instante, faróis fortes iluminaram o depósito do lado de fora. Um carro havia acabado de chegar. Ricardo ficou pálido imediatamente. Droga. Clara sentiu o desespero crescer. O que foi? Ricardo olhou rapidamente para a porta. Você precisa sair daqui agora, antes que ele termine o que começou com seu pai. O coração de Clara disparou no instante em que ouviu a porta do depósito bater do lado de fora. Os faróis atravessavam as frestas da madeira velha, iluminando o quarto secreto de forma assustadora. Ricardo caminhou rapidamente até a entrada, olhando pela pequena abertura da parede.
O rosto dele perdeu completamente a cor. Não pode ser. Clara apertou os documentos contra o peito tentando controlar o pânico. Quem chegou? Ricardo virou para ela com a voz baixa e urgente. Se quiser sobreviver, precisa confiar em mim agora. Clara hesitou. Tudo dentro dela dizia para não confiar em nenhum Albuquerque. Mas o medo nos olhos dele parecia real demais para ser fingimento. Do lado de fora, passos pesados começaram a ecoar pelo depósito. Lentos, firmes. Como alguém completamente seguro do próprio poder. Ricardo puxou Clara pelo braço até o fundo do quarto escondido. Existe uma saída pelos fundos da propriedade. Meu pai mandou construir anos atrás, caso precisasse fugir sem ser visto. Clara ainda estava confusa demais para pensar. E você? Ricardo respirou fundo. Vou tentar ganhar tempo. Antes que ela respondesse, a voz de um homem surgiu do lado de fora. Calma, fria, autoritária. Ricardo, eu sei que vocês estão aí dentro. Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Havia algo naquela voz que assustava imediatamente. Ricardo fechou os olhos por um segundo como alguém que já conhecia muito bem aquele tom. Escuta, disse ele rapidamente olhando para Clara. Pegue apenas os documentos mais importantes. Não leve tudo. Clara começou a juntar as pastas desesperadamente. Como vou saber quais são importantes? Ricardo puxou uma pasta preta, escondida debaixo da mesa. Essa aqui. É o suficiente para derrubar todo mundo. Clara pegou a pasta com mãos trêmulas. A voz do homem surgiu novamente. Mais próxima agora. Não complique as coisas, Ricardo. Você sabe como isso termina. O silêncio pesado fez Clara sentir o próprio coração batendo nos ouvidos. Ricardo apontou para uma pequena porta de madeira escondida atrás de uma estante velha. Corre. Clara olhou para ele pela primeira vez sem raiva. Apenas medo. E você? Ricardo sorriu de forma amarga. Talvez eu esteja cansado de fugir também. Antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa, um barulho violento ecoou pelo depósito. A porta principal havia sido arrombada. Passos rápidos começaram a se aproximar. Ricardo empurrou Clara em direção à saída escondida. Vai agora! Clara abriu a pequena porta e encontrou um corredor estreito e escuro. Antes de entrar, olhou para trás pela última vez. Ricardo. Ele apenas assentiu devagar. Então fechou a passagem rapidamente atrás dela. Clara começou a correr pelo corredor sem olhar para trás. O espaço era apertado e cheio de poeira. O ar parecia faltar enquanto ela segurava a pasta contra o peito. Atrás da parede ainda conseguia ouvir vozes abafadas, gritos, discussões. Depois, silêncio. Um silêncio assustador. Clara continuou correndo até encontrar uma escada antiga que levava para fora da propriedade. Quando saiu, percebeu que estava no meio da mata atrás da fazenda. A noite estava fria e escura. O vento balançava as árvores violentamente enquanto ela tentava respirar. Então ouviu algo que fez o sangue gelar. Um disparo. Clara parou imediatamente. O eco do tiro atravessou a floresta silenciosa. As pernas dela enfraqueceram. Meu Deus! Outro disparo. E depois, silêncio absoluto. As lágrimas começaram a descer sem controle enquanto ela recuava lentamente no meio da mata. Não sabia se Ricardo estava vivo. Não sabia quem era o homem que comandava tudo aquilo. Só sabia de uma coisa. Agora também estavam caçando ela. O medo finalmente se transformou em desespero real. Clara começou a correr pela floresta escura sem direção, tropeçando na lama, machucando as mãos nos galhos, tentando fugir o mais longe possível daquele lugar. Alguns minutos depois conseguiu chegar até a estrada onde havia deixado o carro. Entrou rapidamente, trancou as portas e tentou ligar o veículo com mãos, tremendo tanto que mal conseguia encaixar a chave. O motor finalmente pegou. Clara acelerou sem olhar para trás. Enquanto dirigia pela estrada vazia, lágrimas escorriam sem parar pelo rosto. A vida simples que conhecia tinha desaparecido para sempre. Não era mais apenas a empregada invisível da mansão. Agora carregava segredos capazes de destruir uma das famílias mais poderosas da região. E talvez, segredos pelos quais pessoas já estavam matando.
Foi então que o celular dela começou a tocar no banco do passageiro. Número desconhecido. Clara hesitou por alguns segundos. O telefone continuava tocando sem parar. Finalmente ela atendeu com a respiração falhando. Alô? O silêncio durou 2 segundos. Então a mesma voz fria da fazenda respondeu calmamente. Você herdou mais do que a fortuna do seu pai, Clara. Herdou os inimigos dele também. A ligação caiu. E naquele instante, Clara percebeu uma verdade aterrorizante. Não existia mais lugar seguro para ela. Clara dirigia pela estrada escura, sem conseguir parar de tremer. A chuva voltou a cair forte, batendo violentamente no para-brisa, enquanto os faróis iluminavam apenas pedaços da estrada vazia. A voz daquele homem ainda ecoava na cabeça dela. Você herdou os inimigos do seu pai também. O medo apertava seu peito de uma forma sufocante. Pela primeira vez na vida, Clara não sabia em quem confiar. Otávio estava morto. Ricardo talvez também. E agora existiam pessoas poderosas tentando silenciá-la. As mãos tremiam tanto no volante que ela precisou parar o carro no acostamento para respirar. As lágrimas voltaram imediatamente. O que eu faço agora? Sussurrou desesperada. Foi então que lembrou de Eduardo Ferraz, o advogado do pai. A única pessoa que parecia realmente querer ajudá-la desde o começo. Clara pegou o celular rapidamente e ligou. Chamou 2 vezes antes de atender. Clara? A voz dele parecia tensa. Onde você está? Ela começou a chorar sem conseguir controlar. Eles estavam na fazenda. Ricardo me ajudou a fugir. Teve tiros. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Escuta com atenção. Você não pode voltar para a mansão. Nem para qualquer lugar ligado aos Albuquerque. Quem são essas pessoas? Perguntou ela desesperada. Eduardo respirou fundo antes de responder. Pessoas que ajudaram seu pai a construir fortuna através de negócios ilegais durante muitos anos. Clara fechou os olhos sentindo o peso daquela verdade. Meu pai fazia parte disso então? No começo, sim. Mas nos últimos anos ele tentou sair. E quando descobriu o desvio milionário dentro das empresas, tudo piorou. Clara enxugou o rosto tentando se controlar. Ricardo disse que meu pai pode ter sido assassinado. O silêncio do outro lado foi suficiente para confirmar o medo dela. Eduardo, é verdade? A voz dele saiu baixa, pesada. A morte do seu pai não foi tão natural quanto fizeram parecer. Clara sentiu o estômago revirar. Meu Deus! Eduardo continuou falando cuidadosamente. O laudo oficial apontou parada cardíaca. Mas Otávio vinha reunindo provas contra algumas pessoas. E 2 dias antes de morrer, me disse que finalmente contaria toda a verdade para você. Clara segurou o telefone com força. Então mataram ele antes disso acontecer. É o que eu acredito. O silêncio dentro do carro ficou sufocante. A chuva caía forte lá fora enquanto Clara tentava aceitar tudo. O homem que ela conheceu como patrão era seu pai. Um homem cheio de culpa, erros e segredos, mas que tentou protegê-la até o último instante. Eduardo voltou a falar rapidamente. Você ainda está com a pasta preta? Clara olhou para o banco do passageiro. Estou. Então escute com muita atenção. Aquela pasta é a única coisa que impede essas pessoas de acabarem com você agora. Clara franziu a testa. Como assim? Porque ali dentro existem provas suficientes para destruir políticos, empresários e bancos envolvidos no esquema. Eles não podem simplesmente matar você enquanto não souberem onde estão os documentos. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Então percebeu algo ainda pior. E se pegarem a pasta, Eduardo respondeu imediatamente. Você vira a próxima pessoa descartável da lista. Clara fechou os olhos apavorada. O medo agora parecia real demais. O que eu faço? Encontre comigo. Existe um lugar seguro. Antes que Clara pudesse responder, outro carro surgiu de repente pelo retrovisor. Faróis altos. Aproximando-se rápido demais. O coração dela disparou. Eduardo, tem alguém vindo atrás de mim. Sai daí agora. Clara ligou o carro rapidamente e acelerou de volta para a estrada. O veículo atrás dela também acelerou imediatamente.
Os faróis quase cegavam pelo espelho. Eles me encontraram. Gritou ela no telefone. Continua dirigindo. Não para por nada. A perseguição começou na estrada molhada enquanto a chuva deixava tudo ainda mais perigoso. Clara mal conseguia enxergar direito. O carro atrás dela se aproximava cada vez mais. Em certo momento tentou bater na traseira dela violentamente. Clara perdeu quase o controle do veículo. Meu Deus! Eduardo falava rápido do outro lado da linha. Tem uma estrada velha a alguns quilômetros à frente. Vira nela. Clara tentava respirar enquanto dirigia desesperadamente. Os faróis continuavam colados atrás dela. Outro impacto forte fez o carro balançar perigosamente. Eles vão me matar. Não deixa pegarem a pasta. Clara avistou a estrada de terra indicada e virou bruscamente. O carro derrapou na lama, quase saindo da pista. O veículo perseguidor entrou logo atrás. A estrada estreita atravessava uma região isolada de mata fechada. Sem iluminação, sem casas, sem ninguém por perto. Clara sentia o desespero dominando cada parte do corpo. Foi então que o carro atrás acelerou violentamente e bateu na lateral do veículo dela. O impacto fez Clara perder completamente o controle. O carro girou na lama e saiu da estrada descendo uma pequena ribanceira. Tudo aconteceu rápido demais. O barulho da batida, o vidro quebrando, o corpo dela sendo jogado contra o banco. Depois, silêncio. Apenas o som da chuva. Clara abriu os olhos, lentamente alguns segundos depois. A cabeça doía. O carro estava destruído entre árvores e lama. O celular havia caído longe. E a pasta preta não estava mais no banco do passageiro. O pânico tomou conta dela imediatamente. Então ouviu passos se aproximando do lado de fora do carro. Lentos. Calmos. Como alguém que sabia exatamente onde ela estava. E uma voz masculina surgiu na escuridão. Acabou, Clara. Agora você vai terminar igual ao seu pai. Clara tentou respirar, mas o medo parecia esmagar seus pulmões. A chuva escorria pelo vidro quebrado do carro, enquanto os passos se aproximavam lentamente na escuridão da mata. A cabeça latejava por causa da batida. O gosto de sangue vinha da boca. Mas nada doía mais do que ouvir aquela frase. Agora você vai terminar igual ao seu pai. Clara olhou desesperadamente ao redor, procurando a pasta preta. Nada. O banco vazio aumentou ainda mais o pânico dentro dela. A porta do carro foi puxada violentamente. Um homem alto apareceu do lado de fora, segurando uma lanterna. O rosto parcialmente escondido pela sombra parecia frio demais. Clara reconheceu imediatamente. Augusto Brandão, sócio antigo de Otávio Albuquerque, um empresário famoso na cidade, respeitado, poderoso. E agora, o homem que provavelmente mandou matar o próprio pai dela. Augusto observou Clara, presa dentro do carro destruído com absoluta tranquilidade. Você herdou a curiosidade do Otávio. Pena que isso sempre termina mal nessa família. Clara tentou abrir a porta do outro lado, mas estava travada. O desespero aumentava a cada segundo. Onde está a pasta? Perguntou Augusto calmamente. Clara não respondeu. Ele se aproximou ainda mais. Escuta, garota. Você não faz ideia do tamanho das pessoas envolvidas nisso. Entregue os documentos e talvez eu deixe você desaparecer em paz. Clara sentiu lágrimas misturadas com chuva escorrerem pelo rosto. Vocês mataram meu pai. Augusto suspirou como alguém cansado daquela conversa. Seu pai se tornou um problema. Ele queria destruir negócios construídos durante décadas. Clara fechou os olhos tentando conter o choro. Ele queria fazer a coisa certa no final. Augusto soltou uma risada fria. Pessoas poderosas não sobrevivem fazendo a coisa certa. O silêncio da floresta parecia pesado demais. Então Clara percebeu algo estranho. Augusto estava sozinho. Cadê os outros? Perguntou ela tentando ganhar tempo. Augusto olhou para ela com um sorriso pequeno. Não precisei trazer ninguém. Porque você já perdeu. Clara sentiu o coração acelerar novamente. A pasta havia sumido. Se Augusto ainda estava procurando, significava que ela talvez tivesse caído durante o acidente. E isso podia ser a única chance dela sobreviver.
Augusto se abaixou um pouco, ficando mais perto. Última chance. Onde estão os documentos? Clara olhou diretamente para ele. E pela primeira vez, desde o início daquela história, algo dentro dela mudou. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de raiva. Raiva pela vida destruída da mãe, pela mentira de 23 anos, pela morte de Otávio e talvez pela morte de Ricardo também. Nunca vou entregar nada para você. O olhar de Augusto ficou frio imediatamente. Ele puxou Clara pelo braço, tentando tirá-la do carro à força. Ela gritou de dor, tentando resistir. Foi então que faróis surgiram de repente no alto da estrada. Augusto parou imediatamente. Outro carro estava chegando. Rápido. Forte. Augusto soltou Clara na mesma hora, irritado. Droga! O veículo freou bruscamente perto da ribanceira. A porta abriu violentamente. Eduardo Ferraz desceu correndo pela chuva. Clara. Augusto deu alguns passos para trás, furioso. Você se meteu onde não devia, Eduardo. Eduardo encarou o empresário sem medo. Acabou, Augusto. Eu já enviei cópias dos documentos. Augusto ficou imóvel por um segundo. Você está blefando. Eduardo respondeu frio. Tenta descobrir. O silêncio ficou pesado. Augusto olhou rapidamente ao redor, percebendo que não tinha mais controle da situação. Depois encarou Clara uma última vez. Seu pai destruiu a própria família, tentando proteger você. Espero que isso tenha valido a pena. Então entrou rapidamente no carro e desapareceu pela estrada escura. Eduardo correu até Clara, imediatamente ajudando ela a sair do veículo destruído. Você está machucada? Clara mal conseguia falar. A pasta sumiu. Eduardo olhou rapidamente ao redor na lama e na mata molhada. O rosto dele mudou completamente. O quê? Clara começou a entrar em desespero novamente. Deve ter caído no acidente. Eduardo passou a mão no rosto nervoso. Aquela pasta era tudo. Clara começou a chorar de exaustão. Me desculpa, Eduardo respirou fundo, tentando pensar. Então ouviu um barulho vindo da mata atrás deles. Galhos quebrando. Os dois congelaram imediatamente. Eduardo puxou Clara para trás dele. Os passos se aproximaram lentamente entre as árvores escuras. E então uma figura surgiu segurando a pasta preta nas mãos. Clara arregalou os olhos sem acreditar. Ricardo Albuquerque estava vivo, molhado pela chuva, ferido no ombro, mas vivo. Ele olhou para os dois com a respiração pesada e disse algo que mudou tudo mais uma vez. Não temos muito tempo, porque o homem que matou Otávio não é Augusto. Clara ficou completamente imóvel, olhando para Ricardo surgir da escuridão, segurando a pasta preta. A chuva escorria pelo rosto dele, misturada com sangue vindo do ombro ferido. Eduardo parecia tão surpreso quanto ela. Você está vivo. Ricardo soltou uma risada cansada. Por pouco, Eduardo se aproximou rapidamente. Quem atirou em você? Ricardo olhou para a estrada escura antes de responder. Um dos homens do Augusto. Mas consegui fugir antes que terminassem o serviço. Clara sentiu um alívio estranho misturado com confusão. Durante horas acreditou que Ricardo fazia parte do pior daquela família. Agora ele tinha arriscado a própria vida para salvá-la. Eduardo pegou a pasta rapidamente das mãos dele. Precisamos sair daqui agora. Ricardo segurou o braço dele imediatamente. Não adianta fugir mais. Eduardo franziu a testa irritado. Do que você está falando? Ricardo olhou diretamente para Clara. O olhar dele carregava algo pesado demais. Culpa. Augusto não matou o Otávio. Clara sentiu o coração acelerar novamente. Então quem matou meu pai? O silêncio durou alguns segundos. A chuva parecia ainda mais forte naquele instante. Então Ricardo respondeu lentamente. Melissa. O mundo pareceu parar ao redor de Clara. O quê? Eduardo ficou imóvel. Até ele parecia chocado. Ricardo passou a mão no rosto cansado antes de continuar. Augusto era corrupto, ambicioso, mas nunca quis matar ninguém. Quem realmente comandava o desvio de dinheiro nas empresas era Melissa. Clara balançou a cabeça sem conseguir acreditar. Não, Ricardo assentiu devagar. Ela manipulava todo mundo há anos, inclusive Augusto.
Quando meu pai começou a investigar as contas e descobriu o esquema, ela entrou em pânico. Eduardo respirou fundo tentando processar aquilo. Então a morte dele. Ricardo abaixou os olhos. Não foi planejada no começo. Melissa só queria assustá-lo para ele desistir de entregar os documentos. Clara sentiu lágrimas encherem os olhos novamente. O que ela fez? Ricardo demorou alguns segundos para responder. Na noite em que meu pai morreu, os dois discutiram no escritório da mansão. Muito feio. Eu ouvi os gritos. Ela perdeu o controle. Empurrou ele durante a briga. Clara levou a mão à boca. Ricardo continuou com a voz pesada. Meu pai bateu a cabeça na mesa de vidro. Muito forte. O silêncio da floresta ficou sufocante. Clara sentiu o coração quebrar lentamente dentro do peito. Otávio não morreu apenas por corrupção ou poder. Morreu pelas mãos da própria filha. Ricardo fechou os olhos rapidamente. Quando Melissa percebeu o que tinha acontecido, chamou Augusto. Eles alteraram tudo para parecer morte natural. Eduardo apertou os punhos furioso. Meu Deus! Clara começou a chorar sem conseguir controlar. Todas as peças finalmente se encaixavam. O medo de Otávio. A urgência em contar a verdade. O testamento inesperado. Ele sabia que estava cercado por pessoas perigosas dentro da própria família. Ricardo olhou para Clara com culpa profunda. Eu devia ter contado antes. Mas tive medo dela também. Clara enxugou o rosto lentamente. E agora? Eduardo segurou a pasta preta com firmeza. Agora temos provas suficientes para acabar com tudo isso. Mas Ricardo balançou a cabeça imediatamente. Não vai ser tão fácil. Melissa sabe se proteger melhor do que qualquer um imagina. Antes que alguém respondesse, o celular de Ricardo começou a tocar. O rosto dele ficou pálido ao olhar para a tela. É ela. O silêncio caiu entre os três. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Ricardo hesitou por alguns segundos antes de atender. A voz de Melissa surgiu fria do outro lado da ligação. Então você escolheu ficar contra a própria família. Ricardo fechou os olhos cansado. Acabou, Melissa. Ela riu de forma baixa e assustadora. Você realmente acha que ainda controla alguma coisa? Clara conseguia ouvir a voz dela perfeitamente mesmo à distância. Melissa continuou. Eu passei anos construindo tudo isso. Não vou perder para uma empregada bastarda e um covarde arrependido. Ricardo respondeu firme. Você matou nosso pai. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. Depois Melissa respondeu algo que fez Clara sentir o sangue gelar. E faria de novo. Eduardo imediatamente pegou outro celular no bolso e mostrou para os dois. A ligação inteira estava sendo gravada. Ricardo arregalou os olhos. Melissa percebeu tarde demais. Espera, o que você fez? Eduardo sorriu pela primeira vez. Frio. Calculado. Obrigado pela confissão. O silêncio explodiu do outro lado da linha. Então Melissa desligou imediatamente. Clara sentiu a respiração falhar. Finalmente tinham a verdade. Finalmente tinham provas reais. Mas Ricardo continuava olhando preocupado para a estrada escura. Ainda não acabou. Clara franziu a testa. Por quê? Ricardo respondeu baixo. Porque Melissa nunca perde sozinha. Naquele instante, vários faróis surgiram ao longe iluminando a estrada. Muitos carros, rápidos, vindo diretamente na direção deles. Eduardo ficou tenso imediatamente. Ela mandou gente atrás da gente. Ricardo segurou o braço de Clara com firmeza. Corre. Porque agora minha irmã não tem mais motivo nenhum para deixar qualquer um de nós vivo. Os faróis iluminavam a estrada de terra como olhos monstruosos atravessando a chuva. Clara sentiu o desespero voltar imediatamente enquanto os carros se aproximavam cada vez mais rápido. Ricardo segurou o braço dela e puxou em direção à mata. Vamos. Eduardo correu logo atrás, segurando a pasta preta contra o peito. A lama dificultava cada passo enquanto os três atravessavam a floresta escura tentando fugir. Atrás deles, os carros pararam bruscamente na estrada. Portas bateram. Vozes começaram a ecoar pela noite. Procurem em toda a área. Clara mal conseguia respirar.
O coração parecia explodir dentro do peito. Nunca imaginou que uma vida inteira servindo café naquela mansão terminaria daquela maneira, fugindo na chuva por causa de segredos milionários e assassinato. Ricardo guiava os dois por um caminho estreito entre as árvores. Mesmo ferido, continuava firme. Tem uma cabana antiga perto do rio, disse ele ofegante. Meu pai usava aquele lugar anos atrás. Clara tropeçou na lama, quase caindo. Eduardo segurou ela rapidamente. Você consegue continuar. Ela assentiu, tentando ignorar o cansaço e o medo. Atrás deles, lanternas começaram a surgir no meio da mata. Os homens estavam perto, muito perto. Alguns minutos depois, finalmente avistaram a pequena cabana escondida entre árvores antigas. Ricardo abriu a porta rapidamente e todos entraram. O lugar era simples, velho e escuro, mas parecia seguro por alguns instantes. Eduardo fechou tudo imediatamente. O silêncio dentro da cabana era pesado. Apenas o som da chuva e da respiração cansada dos três preenchia o ambiente. Clara sentou devagar em uma cadeira antiga, tentando processar tudo. Isso não parece real. Ricardo encostou na parede, segurando o ombro ferido. Minha família deixou de ser normal há muito tempo. Eduardo colocou a pasta sobre a mesa. Precisamos entregar isso para a polícia agora. Ricardo soltou uma risada amarga. E você acha que Melissa não comprou metade deles? O silêncio confirmou o medo que todos sentiam. Clara passou as mãos pelo rosto molhado, tentando pensar. Então o que fazemos? Eduardo abriu a pasta preta lentamente. Existe uma saída. Clara e Ricardo olharam para ele atentos. Eduardo tirou um pendrive pequeno escondido dentro da pasta. Otávio guardou tudo aqui também. Transferências ilegais, gravações, nomes de políticos, empresários, tudo. Ricardo franziu a testa. Então por que não entregou antes? Eduardo respirou fundo. Porque ele tinha medo de que Clara fosse destruída junto. Clara sentiu o coração apertar novamente. Mesmo cheio de erros, Otávio tentou protegê-la até o fim. Foi então que um barulho surgiu do lado de fora da cabana. Passos lentos sobre a madeira molhada da varanda. Todos congelaram imediatamente. Ricardo puxou uma arma pequena escondida na cintura. Clara arregalou os olhos surpresa. Você anda armado? Ricardo respondeu baixo. Crescer naquela família obrigava a gente a estar preparado para tudo. Os passos pararam do lado de fora. Então uma voz feminina surgiu na escuridão. Fria, controlada, assustadoramente calma. Vocês realmente acharam que conseguiriam fugir de mim? Clara sentiu o sangue gelar. Melissa. Eduardo desligou rapidamente a luz da cabana. O ambiente mergulhou na escuridão completa. Melissa continuou falando do lado de fora. Escuta, Clara. Você não pertence a esse mundo. Nunca pertenceu. Entrega os documentos e tudo termina agora. Clara fechou os olhos, tentando controlar o medo. Ricardo respondeu firme. Acabou, Melissa. Temos sua confissão gravada. O silêncio lá fora durou alguns segundos. Depois Melissa começou a rir. Uma risada fria, quase sem emoção. Vocês ainda não entenderam. Não importa o que vocês tenham. Sempre vai existir alguém mais poderoso disposto a me proteger. Eduardo apertou o pendrive na mão. Não dessa vez. Melissa ficou em silêncio novamente. Então disse algo que fez Ricardo empalidecer imediatamente. Você realmente acha que eu vim sozinha? Antes que alguém pudesse reagir, vários disparos atingiram a cabana ao mesmo tempo. Vidros explodiram. Madeira foi destruída. Clara gritou, se jogando no chão. Ricardo respondeu atirando pela janela, enquanto Eduardo tentava proteger o pendrive. O caos tomou conta do lugar. Os homens de Melissa cercavam a cabana completamente. Clara chorava desesperada, sem conseguir acreditar naquilo tudo. Então Ricardo gritou olhando para ela. Escuta com atenção. Se alguma coisa acontecer comigo, pega o pendrive e corre até a estrada. Clara balançava a cabeça em pânico. Não. Outro disparo atravessou a parede, atingindo Ricardo no peito. O corpo dele caiu imediatamente no chão. Ricardo! Clara correu até ele chorando desesperada.
O sangue começou a se espalhar rapidamente pela camisa. Ricardo segurou a mão dela com dificuldade. Não deixa ela vencer. Eduardo puxou Clara à força enquanto mais tiros destruíam a cabana. Precisamos sair agora. O fogo começou a se espalhar pelas paredes depois de um coquetel incendiário atravessar a janela. A fumaça tomou conta do ambiente rapidamente. Eduardo entregou o pendrive para Clara. Corre pela porta dos fundos. Eu seguro eles. Clara chorava sem conseguir aceitar deixar Ricardo ali. Mas Eduardo praticamente empurrou ela em direção à saída escondida. Vai! Clara saiu correndo pela floresta escura, segurando o pendrive contra o peito enquanto atrás dela a cabana queimava em meio aos tiros e gritos. As lágrimas misturavam-se com a chuva enquanto ela corria sem olhar para trás. Alguns minutos depois, conseguiu chegar até a estrada principal completamente sem forças. E naquele instante ouviu sirenes ao longe, muitas sirenes. Viaturas surgiram rapidamente iluminando tudo. Eduardo apareceu logo atrás dela, saindo da mata ferido, mas vivo. Clara caiu de joelhos chorando enquanto segurava o pendrive. Finalmente, aquilo estava acabando. Horas depois, Melissa Albuquerque foi presa tentando fugir de helicóptero particular na fronteira do estado. A gravação da confissão, os documentos e o conteúdo do pendrive derrubaram empresários, políticos e empresas inteiras envolvidos no esquema milionário. A mansão Albuquerque foi bloqueada pela justiça. Augusto Brandão também acabou preso dias depois. Meses se passaram. Clara recusou boa parte da fortuna da família e usou parte do dinheiro para criar um instituto de ajuda para mulheres pobres da região, em homenagem à mãe. Pela primeira vez na vida, construiu algo que realmente sentia orgulho. Certo dia, voltou sozinha até o túmulo de Otávio. Levou flores simples e ficou alguns minutos em silêncio olhando o nome dele gravado na pedra. Você errou muito, disse baixinho com lágrimas nos olhos. Mas tentou consertar no final. O vento soprou leve entre as árvores do cemitério enquanto Clara respirava fundo. Talvez nunca conseguisse entender completamente aquele homem. Talvez nunca apagasse as dores daquela história. Mas finalmente estava livre do passado que viveu escondido por tantos anos. E essa foi a história da empregada que descobriu ser herdeira de uma fortuna e acabou revelando o segredo mais sombrio de uma família poderosa. Agora me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de enfrentar uma família inteira para descobrir a verdade? E me diga também de que cidade ou país você está assistindo essa história. Se essa história te emocionou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes.